Meus irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês por alguns minutos a palavra do Senhor. E eu quero lhes conduzir ao seguinte pensamento: o que a Bíblia diz a respeito do atual estado do pastor Ricardo? Então, nosso objetivo nessa manhã é meditar um pouco nessa ideia. Eu separei aqui algumas passagens bíblicas e por meio delas nós podemos ter uma ideia, podemos ter pelo menos um pequeno conceito da condição que o pastor Ricardo está hoje na presença do nosso Deus. Então eu separei e nós vamos tentar nessa meditação responder a essa pergunta: o que a Bíblia diz a respeito do estado do pastor Ricardo? Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o pastor Ricardo está vivo. Vamos abrir em Lucas capítulo 20 e vamos ver essa verdade diretamente dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 20, versículo 37. Lucas capítulo 20, verso 37, a Sagrada Escritura declara assim: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chamava ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Essas palavras do Senhor Jesus, irmãos, elas vieram num contexto de um grande embate em que ele teve com uma facção judaica que não acreditava na ressurreição. E a fala de Jesus para combater esse erro terrível desses homens, poderíamos dizer até uma heresia, a fala do Senhor Jesus é absolutamente direta. Ele declara: eu sou Deus de vivos. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava declarando que Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo de Israel, tão importantes na história, na formação daquele povo, aqueles três homens não estavam mortos, mas eles estavam vivos na presença do Senhor, porque para o Senhor, todos aqueles que morreram nele vivem. Então esse é o primeiro pensamento, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O pastor Ricardo está vivo. Pastor Ricardo não está dormindo. Pastor Ricardo não foi apagado da existência. Pastor Ricardo está vivo como ele nunca esteve nesse mundo. Na hora em que ele fechou os olhos para a existência nesse mundo, ele abriu os olhos para a realidade celestial. Ele está vivo com os patriarcas, ele está vivo ao lado do Senhor Jesus Cristo, a quem ele tanto amou e pregou. E a vida dele, irmãos, agora é tão plena, que a Sagrada Escritura usa a expressão vida eterna, para se referir à atual condição do nosso amado pastor. É uma vida que não se acaba, é uma vida perfeita, é uma vida de comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer que ele subiu mais um degrau na história da sua redenção individual. A redenção dele foi iniciada na cruz de Cristo. A redenção dele deu mais um passo quando ele creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. A redenção dele subiu mais um degrau agora que ele já está na companhia de Cristo. E a sua redenção será plena quando ele receber um novo corpo e estar para sempre com o Senhor Jesus e o seu povo. Ele, meus irmãos, desde a infância entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crendo que a morte do nosso Salvador foi um pagamento pelos seus pecados. E naquele dia, no dia da conversão do nosso pastor, o Senhor retirou o poder que a morte tinha de condená-lo à eterna exclusão da presença do Senhor. Aquele veneno da morte que poderia condená-lo foi completamente aplicado no nosso Senhor Jesus Cristo. E daquele dia em diante ele passou a viver para o Senhor. E é por ele ter crido, é por ele ter vivido para a glória de Deus, é pelo fato de Cristo ter recebido todo o castigo que deveria cair sobre ele, é que o nosso amado pastor Ricardo hoje encontra-se vivo na presença do nosso Deus. Essa é a primeira verdade que nós precisamos recordar
em uma ocasião como essa. Segunda verdade, pastor Ricardo descansou. Pastor Ricardo está descansando. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, verso 13. Nós temos essa verdade ali exposta. Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Acho belíssimo esse versículo. A palavra do Senhor declara assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Pastor Ricardo, meus irmãos, descansou. Nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo, o anjo aqui falando com o apóstolo João, diz para ele quem são os verdadeiramente felizes desse mundo. Ele diz que os bem-aventurados, isto é, as pessoas mais felizes que já andaram nesse mundo, são aquelas que morrem no Senhor. O que significa morrer no Senhor? Morrer no Senhor significa morrer unido a Cristo. Significa morrer tendo Cristo como seu Senhor, Salvador e Rei. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então todas aquelas pessoas que têm Cristo vivendo em si, elas estão unidas ao nosso Salvador, e quando morrem nesse mundo, elas morrem no Senhor. Esse texto também acrescenta que aqueles que morrem no Senhor descansam de suas fadigas. Isso é um pensamento muito belo. Meus irmãos, todos vocês sabem bem que quem é de Deus anseia por um mundo, anseia por uma existência em que nós não precisemos mais viver em guerra constante. Quem é de Deus deseja que chegue logo o dia em que nós vamos depor as nossas armas, em que o conflito entre o mundo, a carne e o diabo encontre finalmente o seu fim. Quem é de Deus deseja que o inimigo seja vencido, que essa guerra que estamos envolvidos, ela acabe de uma vez por todas, que o perverso abandone a sua perversidade e aquele que está cansado finalmente encontre o seu descanso. E o texto que lemos aqui, irmãos, diz que o céu é o lugar onde nós descansaremos de todas as batalhas desse mundo. Há um descanso, irmãos, para nós maior que o descanso físico. É possível que até alguns de vocês que estão aqui conosco hoje estejam cansados. Vocês se sintam sobrecarregados por dentro. Vocês têm aquela sensação de que uma noite de sono parece não repor. Fadigados mental, espiritual e sentimental. O céu, meus irmãos, é o nosso descanso. É o alívio de toda a dor, de todo o pesar, é o fim da presença do mal. E olhando esse texto, irmão, nós podemos nos regozijar, porque o amado pastor Ricardo morreu no Senhor. Ele morreu unido àquele que tem vida em si mesmo. E é por isso que ele descansou. É por isso que ele depôs as suas armas. Ele não precisa agora mais estar revestido de toda a armadura de Deus, porque ele está plenamente revestido do próprio Senhor Jesus Cristo na companhia dele. Nós podemos dizer que o nosso pastor, ele depôs as suas armas e voltou para casa. Ele voltou de onde ele nasceu. Ele nasceu do céu e ele voltou agora para o lugar da sua origem. Nós podemos glorificar o nome do Senhor por conta dessa verdade. Terceiro lugar, o pastor Ricardo está em um estado de comunhão perfeita. Vamos ler Mateus capítulo 8 e meditar um pouco nessa verdade. Mateus capítulo 8, verso de número 11. Mateus capítulo 8, versículo 11.
O Senhor Jesus aqui antecipando a conversão dos gentios, conversão a qual fazemos parte, e o nosso amado pastor também. Ele diz o seguinte, verso 11, Mateus 8. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Sentar-se à mesa, irmãos, no Novo Testamento, é uma linguagem normalmente utilizada para falar de intimidade, para falar de comunhão. Aquele texto de Apocalipse 3:20, tão conhecido, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é um gesto de comunhão, isso é um gesto de proximidade. E o Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 8, Ele está dizendo que chegará o dia em que pessoas do mundo inteiro, não apenas judeus, mas pessoas do mundo inteiro se sentarão à mesa com os patriarcas. Meus irmãos, viver entre o povo de Deus, viver na família da fé, é uma das grandes alegrias que o Senhor tem reservado para nós como povo dEle. Hoje nós experimentamos um pouco dessa realidade, ainda de um modo imperfeito, uns lampejos do novo mundo, quando nós nos reunimos em ocasiões como essa, para cultuar ao Senhor, entoando canções, orações, ouvindo a palavra de Deus, enquanto o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações. Nós experimentamos um pouco disso aqui, de um modo imperfeito. Mas agora, meus irmãos, pense nisso. O nosso amado pastor Ricardo, ele está nesse instante, convivendo com todos os santos de quem ele leu na Bíblia. Apóstolos, profetas, patriarcas, missionários, são a família mais imediata do pastor nessa circunstância. E ele está com esses irmãos, sem pressa, sem ansiedade, sem conflitos, uma amizade perfeita, uma amizade que não há mais partida nem despedida. Mas, meus irmãos, nós não poderíamos deixar de mencionar que há uma comunhão ainda muito mais gloriosa que o nosso amado pastor Ricardo experimenta nesse momento, a comunhão com o Senhor Jesus. Todos vocês que de uma maneira ou outra foram pastoreados por Ele, sabem muito bem que Ele falava do Senhor Jesus com muito amor e alegria. Então vocês podem imaginar como Ele deve estar nesse momento, contemplando o nosso Salvador face a face, ao lado dele em todo momento. Isso, irmãos, é o que a Bíblia chama de comunhão. Isso é a verdadeira felicidade. E nós podemos hoje sim glorificar o nome do Senhor, porque o nosso amado pastor Ricardo já está vivendo toda essa realidade. Em quarto lugar, pastor Ricardo está cultuando ao Senhor. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Enquanto nós estamos cultuando ao Senhor aqui hoje, nosso amado pastor Ricardo também está cultuando ao Senhor. Apocalipse capítulo 7, verso 9, diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o retrato aqui é de um culto celeste. Antes de tudo, é de um coral impossível de ser contabilizado, porque são milhões, milhares de pessoas de todas as etnias desse mundo.
E esses remidos, eles estão entoando louvores, músicas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dobrando seu joelho ante eles. Quem é de Deus, meus irmãos, ama cultuar, ama prestar louvor ao Senhor. Quem está em comunhão com Deus, o único ressentimento que tem no coração na hora do culto é porque se acha muitas vezes frágil e incapaz de prestar um culto de todo o coração ao Senhor. Nosso culto hoje é obstruído por nossa carne, por pensamentos que divagam, mas meus irmãos, mais um pouco de tempo, nós finalmente iremos cultuar o Senhor com perfeição. E o pastor Ricardo já está nessa condição. Ele está cultuando a Deus perfeitamente. Ele está adorando a Deus sem distrações. Ele tem a sua alma completamente preenchida por aquele que está sentado diante do trono. Ele está dando o melhor de si mesmo em adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele está desfrutando da presença de Deus em culto, de um modo, irmãos, que infelizmente nós nunca vamos desfrutar enquanto estamos aqui. Então o pastor Ricardo está cultuando. E por último, o pastor Ricardo é motivo de satisfação para Jesus. Esse foi um pensamento que me fez muito bem ao coração ontem à noite. Irmãos, Deus tem muito prazer de estar com o seu povo. Nos evangelhos, quando nós lemos o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele sempre estava cercado pelos seus discípulos. Quando ele foi às bodas de Caná da Galileia, ele levou os discípulos consigo. Quando ele foi à casa de Jairo, ele também levou os seus discípulos na sua companhia. No monte da transfiguração, ele também estava lá com os seus discípulos. No seu momento de maior conflito interior, ele chamou os seus discípulos para orar com ele. Então, tendo isso em mente, leia comigo João capítulo 17, e veja, irmãos, que oração gloriosa do Senhor Jesus Cristo nós temos no versículo 24, e que pensamento maravilhoso ela pode produzir no nosso coração. Então, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 17, versículo 24, leia comigo esse versículo e tenta imaginar o pastor Ricardo aqui. João 17, 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, aqui é uma oração do Senhor Jesus Cristo, e nós poderíamos dizer que cada pessoa que morre no Senhor, nesse mundo, é uma resposta a essa oração de Jesus. Jesus está hoje ao lado do Pai, e enquanto ele estava aqui nesse mundo, no seu ministério terreno, ele orou ao Pai dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, aqueles que tu me deste, estejam comigo. Eu quero que eles vejam a minha glória. Eu quero que eles participem do amor que existe entre nós. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que cada cristão que é liberto desse corpo de morte, ele se torna a resposta dessa oração do Senhor Jesus Cristo. Então você pode imaginar hoje o Senhor Jesus Cristo olhando para o Pai e dizendo: Pai, obrigado porque mais uma vez tu atendeu a minha oração. O Senhor trouxe mais um para a minha companhia. Tem mais um que chegou em casa. Esse desejo que eu carrego no meu coração de ter todos aqueles que tu me destes ao meu lado, ele acabou de ser cumprido mais uma vez. É por isso, irmãos, que o pastor Ricardo é motivo de satisfação para Jesus. Porque ele é a resposta da oração que o Senhor Jesus fez aqui nesse mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se regozijam com a presença dele nas mansões celestiais. Meus irmãos, o meu convite para vocês hoje
com o auxílio do Espírito Santo, evidentemente, é que nós nos esforcemos para procurar olhar a condição do pastor Ricardo com os olhos do pastor Ricardo nesse momento. Esse é o esforço que nós temos que fazer. No nosso olhar, a morte é sombria, é fria, é escura. Mas na ótica do pastor Ricardo, tenho certeza disso, não é assim. É um momento de honra, de alegria, de plenitude, de perfeição, de luz. E nós precisamos, com o auxílio de Deus, procurar enxergá-lo com esses olhos. Ao mesmo tempo, irmãos, eu queria lhes convidar a olhar para a herança que o pastor Ricardo está desfrutando nesse momento, e com os olhos da fé sermos capazes de observar a nossa própria herança. Porque, meus irmãos, mais um pouco de tempo, nós vamos também ter a graça de desfrutar de tudo aquilo que ele está se deleitando nesse momento. E a Bíblia chama isso de bendita esperança. E a Sagrada Escritura nos chama a viver o presente olhando para essa esperança futura. É por isso que a Bíblia diz que nós podemos nos alegrar nesse mundo, que nós podemos carregar nossa cruz sem murmurar, nós podemos crer que a aflição é momentânea, nós podemos crer que os sofrimentos do mundo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, nós podemos não invejar o ímpio, o transgressor, nós podemos olhar para a morte com esperança, com confiança, nós podemos ver nela o dia do nosso encontro com Cristo, porque ela abre as portas para o tesouro que o Senhor revelou para nós através da Sagrada Escritura. Essa é a bendita esperança. Esse é o convite, irmãos, que eu faço para você. Olhem para a condição do pastor Ricardo hoje e clamem a Deus para que Ele abra os vossos olhos da fé e vocês sejam capazes de ver na plenitude da herança dele a própria herança que o Senhor Jesus preparou para cada um de vocês.